Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. Robert Stocks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Minha entrevistada de hoje é terapeuta emocional, sexóloga, analista comportamental, palestrante e escritora. Muito reconhecida por sua atuação no desenvolvimento humano. Integra em seu trabalho conhecimentos de inteligência emocional, neurociência, análise comportamental e reprocessamento generativo, ajudando pessoas a compreenderem profundamente a mente humana e a superarem bloqueios emocionais que limitam seu potencial. Hoje vamos conhecer a trajetória de Vanessa de Jesus Sobrinho. Confira. Robert Stocks. Hoje de frente com a gente, Vanessa de Jesus Sobrinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um privilégio muito poder participar com vocês e levar para o mundo histórias que valem muito, né? Pesam muito. Pois é, olha, a gente sabe que o mundo de hoje, né, o mundo que a gente está vivendo com essa vasta tecnologia, com esse afastamento, porque a tecnologia muitas das vezes une, mas também afasta. Quem não sabe usar de forma correta fica afastado de tudo. E ter a oportunidade em usar essa tecnologia para conversar com pessoas que possuem histórias maravilhosas e que são fontes de inspiração como você, indubitavelmente é um prazer, Vanessa. Então, eu vou fazer um convite. Bom, meu convite é: vamos voltar ao passado e começa contando para gente quem é a Vanessa de Jesus Sobrinho. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Fico muito feliz em poder compartilhar a história de Vanessa Sobrinho. Vanessa Sobrinho é uma menina do interior que acreditou no seu potencial e entendeu que ela nasceu para transformar vidas. Eu sou terapeuta emocional, sou escritora, palestrante, sexóloga, analista comportamental. E essa sede nasceu em ajudar as pessoas a se destravarem emocionalmente, né? Então, eu ajudo essas pessoas a se libertarem da ansiedade, a depressão e até mesmo traumas mais profundos, como o abuso sexual, a depressão, porque a nossa mente é o nosso pilar. E quando nossa mente não está bem, nada mais importa para nós. Muito bom. Quando eu te convido a fazer uma viagem ao passado, aquela menina do interior que hoje é essa mulher que é sucesso absoluto no que faz, lá atrás, quais eram as fontes de inspiração daquela pequena menina ainda com muitos sonhos, com vontades? Conta pra gente como foi para você no período casa, escola, infância, e o que te motivou quando muito menina a, a não desistir daquilo que você já queria para o futuro. Eu tive uma infância, Jorge, muito frágil no sentido financeiro. Eu venho de família humilde, enfrentamos muitas dificuldades e em muitas vezes a minha mãe, hoje não mais aqui comigo, mas ela é a minha inspiração, porque mesmo em meio a tantas dificuldades,
ela nunca desistiu. Então, eu, mesmo criança, sem entender muito, eu vi a garra dela de não se vitimizar. Então, isso era o que me fortalecia, o que me fazia entender que, apesar das dificuldades financeiras, da vida humilde que eu tinha, eu nasci para ser grande. Eu entendia que eu tinha um legado maior, um objetivo. E a minha mãe, ela sempre, não em palavras, muitas vezes, porque lá na época as pessoas ainda não tinham essa questão do diálogo muito aberto, como nós temos essa oportunidade hoje de levar para os nossos filhos, mas ela, por meio das ações dela, ela me ensinava isso. Então, eu sempre pensava e falava comigo, quando eu via o sofrimento da minha mãe para lutar, para não deixar que eu e meus irmãos passassem dificuldade, mais do que o que já estava passando, eu entendia e olhava e dizia, eu não quero isso para mim. Eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha forma de viver. Eu vou ser uma pessoa que Deus escolheu para mim ser, uma mulher vitoriosa. E eu vou me apegar a essa garra, a essa força de vontade de vencer, a essa guerreira que minha mãe, mesmo em ações, que é o principal, porque palavras, qualquer um pode te dizer milhões. Mas se uma ação dela te falar o oposto, ele desfez todas aquelas minhas palavras que te falou. Então, a minha mãe, através das ações dela, ela me ensinou a nunca desistir, a lutar sempre pelos meus ideais e os meus objetivos. E eu vou honrá-la sempre. Que bom, fico muito feliz. Importante você falar sobre isso, porque imagina hoje quantas Vanessas estão assistindo essa entrevista e se identifica com a sua história. Uma história de uma mulher que é bem-sucedida, que acreditou no poder da educação e tem um currículo riquíssimo. E hoje, com esse currículo, você tem a oportunidade em ajudar a outras pessoas a minimizar, né, o sofrimento diário, porque foi como você falou no início, né? Tudo está nesse processo terapêutico, naquilo que a gente alimenta a alma e aqui, ó, na nossa cabeça, que conduz com que possamos realmente realizar os nossos sonhos, nossos desejos e vontades. Então, quando você fala dessa base familiar, apesar de todas as dificuldades, você coloca a sua mãe como uma fonte de inspiração. Quão importante é esse processo família e filho e filha, né? Essa base. Isso é muito importante. E a gente sabe que além vai além de tudo isso, porque a gente pode ter ou não todo o processo de base educativa, mas a gente está todo dia levantando e caindo, e é um sofrimento diário. Você sabe que através da terapia, né, são duas coisas que a gente aprende, todo ser humano tem em comum. Todo mundo passa pela dor para crescer e todo mundo tem a mesma vontade pela busca da felicidade. São duas coisas que a gente não tem como fugir. A gente sente dor para ficar mais forte e a gente tem aquela ânsia, né? Aquela busca insensata por essa felicidade, que só quando a gente adquire uma certa idade que a gente realmente se dá conta que essa felicidade, essa construção está dentro de nós mesmos, né? Então, é muito importante esse ponto que você tocou, porque é uma virada de chave para muita gente que está assistindo o nosso programa hoje. E como foi para você
com esse currículo tão rico academicamente, na escolha de uma carreira? Como foi esse processo na sua vida? Essa escolha foi justamente de lá da minha base da infância, ao observar as ações da minha mãe, que mesmo diante de tanta dificuldade, ela não se entregou, ela escolheu a não se vitimizar. Então, a partir daí, eu entendi que o ser humano, ele tem duas escolhas na vida. Ele pode escolher ser vítima e ficar na plateia, ou ele pode escolher assumir o palco e tomar a direção da sua vida. Então, foi aí que veio essa inquietude de entender a mente humana. Então, foi onde eu falei, eu tenho que aprofundar mais o meu conhecimento para que eu possa ajudar outras pessoas a entenderem melhor o seu comportamento humano, a sua mente humana, para que ela possa vir ter uma direção mais clara da sua vida, para que ela possa ser a protagonista da sua história. No seu processo de estudo, lá atrás, a gente sabe que a gente, da maneira que a gente é educado, né, numa sociedade que é muito dividida entre o poder político, religião e regras que é colocada, na verdade, é muito imposta à sociedade. Você precisou de terapia para, para chegar aonde chegou, ou você precisou estudar mais para se conhecer? Isso eu falo no sentido, precisar de uma outra profissional, né, para que te ajudasse a se encontrar e depois você conquistar um espaço no mercado como terapeuta, ou foi tudo através do seu próprio estudo? Conta pra gente como foi esse processo do autoconhecimento, a própria Vanessa, né, como terapeuta. Eu fiz terapia, sim, há alguns anos atrás, em torno de uns 15 a 16 anos. Por quê? E eu digo que foi o meu melhor investimento. Por quê? Porque eu não sabia dizer não. Então, quando você não sabe dizer não, você se sobrecarrega. E nessa sobrecarga, você abre mão das suas responsabilidades para você assumir a responsabilidade dos outros. Acontece que o tempo ele só tem 24 horas e você não dá conta de tudo. Então, com isso, consequentemente, foi me gerando uma carga emocional e física muito grande, onde eu cheguei na lona. Eu precisei ir no hospital, porque assim, eu não sabia dizer não, porque eu achava que se eu dissesse não para a pessoa, ela ia me rotular como uma pessoa ruim, ela ia fazer mil julgamentos. E quando eu conseguia dizer não, ainda me sentia um sentimento de culpa muito grande, porque eu disse um não para a pessoa. E só que aí é onde entra novamente a questão. O nosso dia só tem 24 horas, da qual você tem que tirar em torno de 8 a 6 horas para dormir. As outras demais horas, você tem que executar suas tarefas. Se você não faz, você deixa ela de lado e prioriza a responsabilidade alheia, a sua ela vai acumulando. E chega uma hora que você não dá conta de tudo. Esse foi o meu caso. Então, foi onde eu busquei uma ajuda de uma profissional para que eu pudesse entender esse lado de saber dizer não sem esse sentimento de culpa, sem medo da pessoa me julgar. Porque você dizendo não, não é que você é a pior pessoa do mundo. Você simplesmente entendeu o seu limite. Então, o ponto do qual me fez tomar essa decisão para ir para a área terapêutica a infância, ajudar, buscar uma ajuda terapêutica lá há uns 16 anos atrás, foram gatilhos que foram disparando. Mas o que mais me despertou foi eu atuando na área de vendas, que é uma outra área que eu amo de paixão, mas ainda assim eu sentia internamente que faltava algo dentro de mim, mas eu não sabia exatamente o que era essa falta. Então, nos meus atendimentos, eu passei a observar
que pessoas que eu via pela primeira vez se sentiam à vontade para se desabafar de alguma forma, de algum problema comigo. E eu mesmo, né, na minha ignorância nessa área, que eu ainda não tinha um conhecimento, eu não aconselhava, porque eu entendo que nós não temos esse direito de aconselhar a pessoa. Eu entendo que o que nós podemos é ouvir, dar nossa opinião, mas deixar que a pessoa decida. Então, a partir daí, eu percebia que só o simples fato de ouvir, às vezes, a pessoa, ela se sentia mais leve. Então, isso foi começando a virar chave. Foi o que eu entendi. É esse o meu chamado, é esse o meu propósito, é isso que está faltando dentro de mim. Porque eu sentia, juntamente com a pessoa, uma leveza muito grande quando eu via a sensação de liberdade dela, sabe? Então, foi aí que eu falei, eu vou sim seguir esse meu chamado, porque é ajudar as pessoas, porque a pior prisão que nós temos não é aquela prisão que você fica preso sem poder ir voltar em uma cela ou em algum cômodo. É a prisão emocional. É uma falsa liberdade que o ser humano tem, porque você pode estar rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo você se sente ali sozinho, solitário, como se você não tivesse ninguém. Essa é a pior prisão que tem. Agora, quando se fala na prisão humana, que é tudo ligado ao nosso psique, vale muito a pena lembrar que tudo começa e os maiores traumas começam na infância. E a gente vem carregando isso, né? Anos e anos carregando até ter a consciência que se precisa de uma ajuda. Então, hoje, como terapeuta, os seus clientes são mais adultos, são mais crianças, homens, mulheres? Na verdade, aí conta quais são, né, os gêneros que mais procuram e a faixa etária que mais te procuram para essa autoajuda. Esse ainda é uma questão muito delicada. Por quê? Porque as pessoas ainda têm muito receio de buscar ajuda. Ela sabe que ela precisa. Ela sabe que ela tem aquela prisão, mesmo de lá da infância, mas que na infância fica mais difícil de detectar, apesar de muitos vir de lá, essa bagagem. Mas a criança ela ainda não tem uma madureza de discernimento, então ela não consegue ainda entender que ela precisa de uma ajuda para se libertar. E é por isso que vai carregando, empurrando lá para a fase adulta. Quando chega na fase adulta, ela sabe que precisa, mas nessa área, nesse campo, uma busca de um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, ainda gera muito receio. Por quê? Porque as pessoas acham que se falar, por exemplo, eu estou indo à minha terapeuta ou à minha psicóloga, outras pessoas vão taxar ela como louca, como desequilibrada, emocional. Então, vai sofrer algum tipo de abuso moral, né? E você veja que é tão comum as pessoas enchem até a boca para dizer, estou indo ao meu dentista, né? Estou indo ao meu ginecologista, mas para um acompanhamento terapêutico, o que é a nossa base e que está gritante, porque que é a nossa mente, porque sem uma estrutura, sem uma base sólida, você não adianta ter muito dinheiro, você não adianta ter um corpo perfeito, porque de nada ela vai adiantar. Assim como você pode também não ter nada financeiramente, você pode estar fora de forma, mas se tua mente ela está equilibrada, você tem tudo, porque você consegue direcionar os seus passos. E para mim, criança, quando chega, é só mesmo quando o pai procura, que é um atendimento um tanto delicado pelo fato dela não entender ainda
que ela necessita desse acompanhamento. Já o adulto, quando ele chega mais consciente. Olha, eu estou com essa dor e eu quero me libertar. Aí, o atendimento hoje é balanceado, é homem, mulher, até porque também eu me especializei na área da sexologia, por quê? Porque uma coisa está interligada com a outra, né? E, geralmente, vários traumas que vêm de lá da infância são abusos sexuais. E para você poder guiar essa pessoa de uma forma mais sólida, mais firme, mais profunda, eu entendi que eu precisava me aprofundar ainda mais nessa área. Muito bom. Bom, ao longo da sua trajetória, com todo esse trabalho maravilhoso, você recebeu diversos títulos e honrarias que reconhecem a sua contribuição nas áreas cultural, literária, social e humanitária. Como é que é para você, depois de tanto estudo, ter o reconhecimento de uma sociedade brasileira, um reconhecimento dentro do próprio país? Eu acho que um dos maiores presentes que o ser humano tem é quando ele é reconhecido dentro do seu próprio país, porque ele é fruto daquela educação que o país, né, a proporcionou. Então, como é isso para você hoje? Hoje, isso para mim, eu recebo como uma honra e com uma visão de que eu estou trilhando nos trilhos, no passo certo a seguir, mas, acima de tudo, é uma responsabilidade muito grande, porque essa representatividade, ela traz uma bagagem e, ao mesmo tempo, ela abre caminhos para que você impacte outras vidas. Isso, para mim, é muito é maravilhoso. Como você falou, para um profissional ser reconhecido, vale muito mais que dinheiro. E é nítido, assim, fica muito claro para gente que você é uma mulher de sucesso porque você ama o que faz. E isso é prazeroso. Você estudou, tem uma formação, pode sim praticar a sua formação, a sua carreira, ajudando a muita gente, e com isso você se descobre também, né? O prazer a gente vê numa entrevista pela maneira que você fala, a maneira que você explica tudo, e a preocupação naquilo que vai passar para o outro também, o que é muito importante. Agora, o momento Vanessa escritora. Quando bateu aquela vontade em começar a escrever e lançar um livro, Sabedoria dos Lobos e a Mente Humana? Como esse projeto aconteceu? Esse projeto, o livro, temos vários talentos escondidos. Eu acredito que eu ainda devo ter alguns por aí que ainda não foram revelados. Mas, como você falou, primeiro, a essência de tudo mesmo na nossa vida, seja pessoal, seja profissional, seja qualquer coisa que você vai fazer, a base é o amor. Uhum. Eu penso da seguinte forma: não adianta você se dedicar, entregar o que você tem de mais precioso na sua vida. É o seu tempo, né? Então, por que você vai dedicar o seu tempo a uma coisa que você não se sente bem, que você não gosta? Não vai adiantar só por dinheiro. Esse dinheiro ele não vai te trazer a felicidade, porque a felicidade, dinheiro não se compra. Você sente ela, né? Então, quando você atua em algo realmente prazeroso e que você ama, você se entrega de cabeça e que muitas vezes você nem ganha muito. Por quê? Porque o dinheiro é a consequência, não é o essencial. E esse é a base que em tudo eu procuro aplicar na minha vida. É amor. Quando a gente faz com amor, isso para mim é tudo.
E essa parte da literatura, a escritura nasceu justamente de entender que a necessidade do cuidado do seu emocional, da sua saúde mental, ela é tão grande, mas que, infelizmente, principalmente aqui na nossa área, ainda financeiramente é escassa. Então, através desse livro, eu ajudo as pessoas a terem um direcionamento, né? Esse livro, ele nasceu com esse propósito. Ele é uma antologia, é uma obra que faz uma analogia entre o comportamento dos lobos e a mente humana. Por quê? Porque quando nós passamos a observar, a estudar o comportamento do lobo, nós entendemos que o ser humano, ele se perdeu de si. Uhum. E aí entra a neurociência, onde ajuda você a redirecionar esse caminho do qual você se perdeu. Então, através do livro, ele é como se fosse uma bússola para que você busque essa orientação. Claro que ele sozinho não vai ser o suficiente, mas já vai ajudar bastante a você começar a se descobrir. Muito bom. Para você que está aí do outro lado assistindo a nossa entrevista, quer adquirir a obra, entre em contato com a Vanessa. Fica na tela a rede social para que você possa fazer o seu contato e seguir diariamente o que ela vem postando na sua rede social, porque é um trabalho riquíssimo e ela vem desenvolvendo aí mais projetos. Então, é uma boa maneira para que você fique conectado com a nossa terapeuta e escritora que vem contribuindo muito para a vida, né, para o crescimento de muita gente. Agora, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Depois do livro prontinho, porque é como se fosse um bebê, né? A gente vai trabalhando, trabalhando, e quando a obra nasce, a gente fica assim, nossa, e agora? Você já tinha em mente, naquela época, que o livro se chamaria Sabedoria dos Lobos e a Mente Humana, ou esse nome veio depois da obra mais completa? Já tinha em mente, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela natureza. Eu gosto muito de observar, principalmente os animais. E o lobo, o leão, a águia, são animais que lhe ensinam, mesmo sem ter o poder de raciocínio que nós seres humanos temos. E eu entendi que era a partir daí que esse livro ia nascer, para que a sabedoria dos lobos e a mente humana já tem esse elo de conexão, de direcionamento. Então, esse livro, ele já nasceu com esse título já. Muito bom. Gente, fica aí, né, para vocês, A Sabedoria dos Lobos e a Mente Humana. A Vanessa também participa de antologias literárias, ampliando sua presença no cenário cultural e intelectual. Então, ela também é membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, contribuindo para o fortalecimento da nossa literatura e da produção intelectual feminina no país. Bom, não saia daí. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já. Robert's Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby.
Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Our Hire a Husband for a Day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que toda semana eu entrevisto, eu converso com pessoas que são fonte de inspiração, como a nossa entrevistada de hoje. Eu falo com Vanessa de Jesus Sobrinho, essa terapeuta e escritora que está ganhando o mundo. Ela está chamando a atenção de um público nacional e internacional pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo. E ela, como eu falei antes de entrarmos aos comerciais, chamarmos os comerciais, eu falei sobre as antologias. Então agora, Vanessa, conta pra gente como surgiu o projeto em participar de antologias. Qual foi a primeira antologia que você participou e, com isso, desenvolveu esse amor? Porque depois a gente vai falar das outras. Conta um pouco disso para a gente. A antologia primeira a ter a participação foi a Vozes e Marés, da Agebe Bahia. Eu sou agebiana também e falamos nessa antologia também um pouco de nós mesma, né? E então, essa foi a primeira antologia, já foi lançada aqui no Brasil, e depois veio a Sertões, Tons Nordestinos. Nessa antologia, nós falamos cada uma, porque são mulheres de vários lugares, cada uma fala um pouquinho da sua terra, conta um pouquinho aí da sua história. E depois veio essa maravilhosa que está para ser lançada agora, que estamos aí na contagem regressiva, mas que já é um sucesso muito grande, que pode falar? Pode. Mulheres que Mudaram o Destino. Essa é uma antologia, não, claro que as outras não menos importante do que essa, mas é uma antologia que deu voz ao mundo, né? São 8 países, 60 histórias belíssimas de superação, de transformação. Então, eu estou muito feliz e na expectativa muito grande desse grandioso evento que está para acontecer logo mais. É isso. A antologia Mulheres que Mudaram o Destino, ela foi criada, produzida, né, toda montada pela escritora e apresentadora Angela Brodbeck, que reside em Zurique, na Suíça, e ela reúne 60 mulheres e um homem, que vem aí um homem também, né? Ele é o único homem na antologia, mas também contando aí uma história de uma mulher que é uma fonte de inspiração. E, Vanessa, você vem com toda a força participando dessa antologia hoje, trazendo o seu trabalho, doando aí o seu trabalho como a prática na terapia, né? Quando você se depara com tantas histórias, e eu falo histórias de mulheres que realmente mudaram os seus destinos, né? Mulheres que mudaram o destino. Então, foram convidadas 60 mulheres que contam histórias que são fonte de inspiração. A gente vem de uma sociedade, a gente vem de uma era
em que a mulher, há muitos anos atrás, não tinha voz, né? Não tinha todo esse... Bom, a palavra, eu não sei se seria empoderamento, porque eu acho que a mulher ela é poderosa desde muitos anos, porque se não fosse a mulher, nós não estaríamos aqui. Então, né, Digamos o reconhecimento. a palavra correta é essa, né? A mulher não tinha todo o conhecimento, todo o respaldo, não tinha toda essa união. E hoje, né? Hoje, com todo esse movimento, se você for fazer uma analogia do passado para os dias de hoje, o que você poderia comparar que mais mudou na vida de uma sociedade, na sociedade feminina? Foi exatamente isso que você acabou de relatar. Essa força feminina, eu também não chamaria de empoderamento, como alguns falam. É. Eu diria valorização, eu diria reconhecimento, eu diria posicionamento. Né? Então, assim, a mulher, ela ganhou força quando ela aprendeu a se posicionar, a entender o seu valor. E é isso que a antologia Mulheres que Mudaram o Destino vem trazendo. Não é querer mostrar que a mulher é empoderada, mas que ela tem o valor e que ela tem o seu reconhecimento. E isso é algo que tem que ser levado para o mundo, como está sendo feito pela nossa querida Ângela, e tem que ser, sim, exemplo para que outras mulheres que têm tanto talento que está ali engavetado dentro dela com medo de botar para fora. Então, ela precisa se libertar disso. Isso é simplesmente maravilhoso. E eu tenho certeza que essa é só a primeira, porque são histórias de inspiração, de superação, que merece sim ter o segundo volume, que esse é o primeiro, e por aí vai indo mais e mais. Muito em breve para todos vocês, a antologia Mulheres que Mudaram o Destino vai estar também nas plataformas para que vocês possam adquirir a antologia. Tanto que, com isso, né, antes de ela chegar lá em Zurique, gente, para todo esse evento, essa premiação, conhecer a história de outras mulheres também, ela vai estar indo para a Bienal em Turim, né, levando aí a antologia Sertões Tons Nordestinos. Como é que está o coração? Porque você está levando aí também a sua obra. Sim, meu bebê. Aí está levando aí o seu bebê para dar aí para dar aí uma outra direção para as pessoas que estão, né, as pessoas que vivem em Turim, e né, a sabedoria dos lobos e a mente humana. Com tudo isso, né, que a gente conversou aqui, com certeza passa na sua cabeça um filme de tudo aquilo que você viveu, que você passou, as dificuldades, também o sabor da vitória que nós falamos através das nomeações, premiações. Sabemos também que você ocupa lugares muito importantes em associações com o trabalho que você desenvolve. Então, com isso, eu vou entrar agora, gente, num bate-bola com ela. Vou pegá-la de surpresa, porque nós falamos sobre as obras, falamos sobre a juventude, esse processo, essa valorização através da educação, para que a gente realmente possa ter a educação como um passaporte para a liberdade do ser humano, e só através da educação que a gente passa a ter voz.
E quando a gente fala de voz, eu não estou falando só da mulher, eu estou falando do ser humano. A partir do momento que a gente se preocupa que se educar é importante, ter cultura, se envolver com arte, se preocupar com o eu e se tornar uma pessoa melhor, é aí que a gente encontra a chavezinha da felicidade. Com isso, a gente vai agora para o nosso bate-bola com a terapeuta e escritora Vanessa de Jesus Sobrinho. Bate-bola. Vanessa, um sonho. É um sonho alcançar meus objetivos. Uma vontade. Uma vontade, conhecer o mundo. Uma cor. Vermelho. Montanha, praia ou cidade? Praia, perdidamente apaixonada. TV ou literatura? Literatura. Teatro ou cinema? Cinema. Um livro. A Sabedoria dos Lobos e a Mente Humana. Muito bom. Um lugar. Lugar? Paris. Complete. Eu digo não para. O egoísmo. Eu tenho medo de. Nada. Família para mim. Tudo. Base. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria. As guerras. Se eu não fosse uma escritora e terapeuta, eu seria. Atriz. Eu me defino uma mulher. Vitoriosa. Deus em minha vida. Tudo. Minha querida, nós começamos essa entrevista com uma viagem ao passado. E você descreveu as dificuldades de uma menina que tinha sonhos, muita vontade de vencer, e que tinha como base a sua mãe como fonte de inspiração. No decorrer dessa entrevista, ficou muito claro, através da sua trajetória, quão importante é se informar, ter uma profissão e com essa profissão, contribuir para a vida de outras pessoas. Você se dedicou a contribuir para a vida dos outros e, com isso, você passou a dar voz e ter também voz em uma sociedade brasileira, em um país que você não precisou sair, no seu Brasil. E através de clientes, pacientes e tendo essa oportunidade em conhecer mais sobre histórias de homens, mulheres, crianças, você desenvolveu uma obra importantíssima que se chama A Sabedoria dos Lobos e a Mente Humana. Ao desenvolver essa obra, ficou claro que você se preocupava, né? Você se preocupa também com aquilo que você está passando para o seu leitor. De que maneira você pode ajudar o leitor a se conhecer melhor. Então, no decorrer da nossa entrevista, nós falamos também sobre as antologias que você abraça e o amor que você deixa por cada antologia que você já teve oportunidade em abraçar, e essa outra última antologia que faz muito jus ao que nós estamos falando, de que forma nós podemos mudar o nosso destino. E você, como uma mulher de sucesso, mostra que você participa de uma antologia internacional que se chama
mulheres que mudaram o destino, junto com 60 mulheres e um homem. Ainda aqui de frente comigo, eu pensando que ia te pegar de saia justa, vou para um bate-bola com você. E nesse bate-bola você descreve vontade de conhecer o mundo, um lugar, Paris. Se você não fosse uma escritora e uma terapeuta, você seria uma atriz. E com certeza, como atriz, você ia ter a oportunidade de ter várias profissões diferentes. E quando eu chego ao final do meu bate-bola, eu te dou uma palavra a Deus, que você fala que é o tudo. E que esse tudo que movimenta esse universo possa se fazer presente sempre em sua vida, Vanessa. E que nosso universo possa, sim, contribuir para que você se sinta cada dia mais realizada. E você se sentindo uma mulher mais realizada, que você possa continuar a contribuir para muita gente. Porque você é, sim, com a sua trajetória, com o legado que você carrega, você é uma fonte de inspiração. Em meu nome, em nome da minha equipe, te desejamos mais sucesso e parabéns por ter essa trajetória tão belíssima e pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Gratidão, gratidão, a palavra é gratidão. E a vida é uma dualidade, né? Uma dualidade da qual, quando você se dedica, se empenha em fazer o bem, você é indiscutível, você recebe de volta aquele bem que você se entregou, sem interesse. Então, mais uma vez, a base é o amor. Muito bom. E para você que está aí do outro lado nos assistindo, fica na tela a rede social da Vanessa para que você possa entrar em contato e ter mais informações de como adquirir as obras, a obra dela e também aí todo o trabalho que ela vem desenvolvendo. Lembrando que hoje no mundo da terapia, você pode ir ao consultório dela e você também pode fazer essa terapia à distância, né? Lembrando que o quão importante é o autoconhecimento, se conhecer. E é isso. Vanessa, o nosso muito obrigado e mais sucesso para você. E o programa está aqui, aberto a você, Vanessa, quando tiver novos projetos e a você também, nosso telespectador. Quer contar a sua história? Entre em contato com a nossa equipe e com certeza vai ser um prazer contar para brasileiros cidadãos do mundo o sucesso que você é. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.